Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Muito obrigado pela sua audiência conosco em mais uma oportunidade de trazer uma conversa com conhecimento e relevância. E hoje nós vamos falar sobre educação e como o ambiente escolar pode ser trabalhado para trazer descobertas, também desenvolvimento humano, tudo isso também rodeado por uma convivência harmônica. É um trabalho muito importante, desenvolvido inclusive por equipes do SESI e do SENAI. Tudo isso, obviamente, à disposição da sociedade capixaba. Mas para a gente se aprofundar nesse tema, nossa convidada já está presente aqui conosco nesta manhã. Fabiana Negrelli, que é coordenadora do Núcleo de Apoio Psicossocial e Inclusão do SESI e SENAI, fala conosco aqui sobre toda essa vivência, experiência e, obviamente, para nos inspirar ainda mais sobre como tornar esse ambiente escolar para o desenvolvimento humano ainda mais presente, né? Fabiana, muito bom dia, obrigado pela presença e bem-vinda. Bom dia, nós que agradecemos a oportunidade. Quando recebemos o convite, para nós foi uma honra muito grande poder apresentar um pouco do tanto que é feito, né, nas unidades do SESI e SENAI do Estado, que estão presentes em todo o nosso território. Nós temos unidades na região metropolitana, no sul, no norte, noroeste do estado, e fazendo um trabalho de aproximação cada vez maior com toda a comunidade escolar. Para nós é uma honra o convite, muito obrigada. A honra é toda nossa para conhecer ainda mais profundamente, né, todo esse trabalho e, obviamente, a relevância que a instituição tem para a educação do Espírito Santo. Influencia quem está nela e ao redor dela. Então, por isso que esse momento é muito relevante para a gente ter essa conversa com você nessa manhã. Agora, Fabiana, para a gente entender, então, o trabalho do núcleo que você lidera e coordena, né? Já usei algumas palavras aqui importantes que muitas pessoas até colocam como meta, né? Que as crianças, os jovens, estejam num ambiente assim, né? De desenvolvimento, de harmonia, de convivência e descoberta. Como é que é o trabalho, então, do NAP? Bom, o NAP, ele é o Núcleo de Apoio Psicossocial e Inclusão do SESI e do SENAI. Nós temos um agrupamento de profissionais com formação múltipla, né? Nós temos psicólogos, nós temos pedagogos e temos também um suporte de uma profissional da área de comunicação para nos auxiliar nos nossos instrumentos, nas nossas ferramentas. Nossa principal tarefa é apoiar os gestores, coordenadores escolares, orientadores educacionais que possamos construir, né, desenvolver um ambiente saudável para a aprendizagem. Afinal de contas, nosso maior interesse é desenvolver os nossos estudantes para que eles conquistem um futuro com autonomia, com independência e com prosperidade. Que bom, realmente acho que é isso que há de muito objetivo, como eu acabei de falar, muita meta, né? E tomara que a gente consiga que uma conversa se amplie ainda mais os horizontes das pessoas que também enxergam isso como um objetivo. E quais são as ferramentas que o núcleo tem para fazer isso acontecer, Fabiana? Perfeito. Nós estamos no momento de ampliação do time, garantindo maior presença nas unidades. Como eu falei, estamos em todo o território do estado, são 21 unidades entre SESI e SENAI, e a gente teve o privilégio no início desse ano ter o aumento da equipe para ter maior presença na escola. Com essa maior presença, a gente consegue participar de todo o movimento, de toda a dinâmica do funcionamento das unidades, conhecer a sua comunidade, ou seja, todos os integrantes desse ambiente escolar e, a partir daí, identificar para cada espaço escolar quais são as suas questões de oportunidade da nossa ação. Temos 3 grandes programas instituídos e organizados. Ele se refere à preparação de estudantes em equipes competidoras. Recentemente tivemos resultados excelentes, inclusive resultados internacionais. Essa semana nós temos uma equipe da unidade SESI de Linhares vencedora de um prêmio internacional em Singapura. Então, nós temos toda uma organização pré-competição, ao longo da competição e ao final da competição. Estivemos também, é bom lembrar, pelo SENAI, na semana passada, concluindo uma etapa da World Skills, que é uma grande Olimpíada,
onde várias ocupações, ou seja, todos os cursos oferecidos pelo Senai no Brasil inteiro são representados. Nós tivemos 9 estudantes e 3/4 lugares. Então, assim, foi uma semana de muita comemoração. Então, entendemos que o suporte emocional, a preparação para o momento de competição, para o momento de desafio é importante. Então, essa é uma vertente, né, do nosso trabalho. A outra vertente se refere à convivência escolar. Como que a gente pode auxiliar os professores, coordenadores, a oportunizar o estudante que esteja num ambiente que seja favorável para aprender. A Base Nacional Comum já traz dentro, né, de uma proposta curricular desenvolver habilidades socioemocionais. Então, é olhar para o estudante não só no desenvolvimento de competências e habilidades mais conteudistas, cognitivas, vamos dizer assim, mas também prepará-lo para um futuro que está cada vez mais desafiador. Então, desenvolvendo algumas habilidades são relacionais, habilidades de autoconhecimento. E a terceira grande vertente do NAP é o fator inclusão. Nós trabalhamos na FINDES com toda uma predisposição, empenho e direcionamento para trabalhar a inclusão e a diversidade, seja nos nossos espaços corporativos, ou seja, nos ambientes de trabalho com os nossos colaboradores, mas principalmente para o nosso estudante, né? Fazer com que cada um se sinta pertencendo a esse ambiente escolar, cada um se sinta acolhido, cada um se sinta apoiado no seu percurso educacional. Excelente. Até essa questão nos coloca também uma observação do trabalho ser tão importante e relevante, porque dentro da estrutura do SESI você tem diferentes faixas etárias que estão ali, né, acompanhando esse desenvolvimento educacional. Na área do Senai, a gente tem algumas, já o pessoal mais maduro, vamos chamar assim, obviamente, em comparação com quem está nas fases iniciais do SESI. Como que trabalha esse espectro todo, né, com esses objetivos comuns? Sem dúvida é desafiador. Por isso que a nossa presença na escola de forma mais consistente e intencional é importante. Então, participar do dia a dia da escola para a gente compreender as necessidades de cada estudante de acordo com a sua etapa de vida e de acordo com a sua etapa educacional. Então, a abordagem, mesmo que tenhamos o mesmo princípio do ponto de vista de uma temática, do ponto de vista de um programa, mas direcionar a abordagem, direcionar a forma, né, de apresentar determinada ação ou tema em acordo com cada etapa de vida. Excelente. As famílias, né? A pergunta vai, as famílias, elas recebem, né, frutos desse trabalho, obviamente, mas elas acompanham, elas são chamadas a estarem juntos. Como é que essa ponte, né, feita então com esses núcleos familiares, coordenadora? Essa é uma grande preocupação nossa, né? Como que o NAP também chega no ambiente privado, no ambiente familiar e relacional dos nossos estudantes. Então, pensando numa solução, nós estamos desenvolvendo materiais completamente autorais, ou seja, feitos pelo próprio time, pela própria equipe, com suporte dessa profissional de comunicação, com linguagens diferentes, para que a família também possa usufruir do conhecimento que, no caso, os seus filhos, netos, né, estejam recebendo, mas, acima de tudo, que isso seja também tema de diálogo dentro de casa, né? Recentemente, a gente trouxe está apresentando um tema para a rede em todas as unidades SESI e com todos os estudantes envolvidos, que é o bullying. Né? O bullying, ele é uma das vertentes de uma violência. Sim, né? sim. Então, os materiais desenvolvidos, eles permeiam essa possibilidade de que a família acompanhe. Então, fizemos uma revistinha, por exemplo, que ela vai ser virtual. Temos folhetins também virtuais. Então, através de um QR Code, a família, né, pode acompanhar, e todos os outros interessados também que querem conhecer um pouco mais sobre o tema. Excelente. Dá mais um tema como esse, né, o bullying, as chances de ter cada vez mais abordagem, né, se tornam melhores conforme também nós vamos tendo mais compreensão também dele, né, Fabiana? Acho que isso é muito importante, porque já foi por causa disso, né, tivemos aqui no mesmo Espírito Santo atos que não vêm ao caso, mas se tornaram até
referência no Brasil para os efeitos, então nos leva a pensar no combate a isso, né? Então que essa estratégia seja cada vez mais aprimorada e divulgada, né? Através da experiência do SESI, do Senai, chegando e podendo chegar, obviamente, a uma cadeia muito maior de pessoas, né? Através da família, aquilo irradia, né, coordenadora? Isso, perfeito. Nós acreditamos muito numa participação, né? A escola sozinha, ela não consegue atingir, alcançar todas as necessidades dos estudantes, tampouco a família. Precisamos trabalhar em conjunto, em parceria, na verdade, cada um com o seu cenário de competência, de responsabilidade, mas a família sempre é muito bem-vinda, tanto no SESI como no Senai, nesta parceria de desenvolvimento humano. Temos uma premissa muito forte, que é transformar vidas. E a gente só consegue transformar vidas se a gente estiver próxima dessas vidas, de tudo aquilo que a cercam, né? E a família, sem dúvida nenhuma, é um dos componentes mais importantes dessas relações. Que bom. Transformação de vidas, né? Uma dessas instituições, uma das maiores instituições de ensino do Espírito Santo, né? Vindo, então, até o nosso programa nos explicar através da coordenadora da Fabiana Negreto com a gente, Negrelli, e isso nos coloca muito mais próximos de um conceito que podemos, inclusive, absorver ou que, inclusive, seja um objetivo você estar numa das instituições que daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre a presença delas também. Mas e como, né, esse momento dos alunos terem a sua ida a competições internacionais mostra todo esse trabalho, né? Foi uma ponta dele. A gente vai falar muito mais também na volta do nosso intervalo, entre outros temas, com a nossa convidada nessa manhã. A gente volta já então. De volta com o nosso programa em destaque na sua manhã da TV Sim SBT, retomando a conversa com a nossa convidada desta edição. Fabiana Negrelli, que é coordenadora do Núcleo de Apoio Psicossocial e Inclusão, SESI e Senai, falando conosco sobre essa experiência de trabalho acolhedor, com o objetivo do desenvolvimento humano, nas diferentes faixas etárias, né, que são contempladas pelo trabalho do SESI e do Senai em todo o Espírito Santo, o que torna a instituição, as instituições, né, uma das principais, ou as principais nas áreas que atuam na área da educação no Espírito Santo. E com isso se tornam referências, não só para a gente, mas em todo o Brasil. Fazem com que, inclusive, no nosso ambiente escolar capixaba, a gente tenha avanços muito importantes com trabalhos, inclusive, que focam, né, nessa vivência daquele aluno e até transbordam para a família deles, como a gente já entendeu na nossa primeira parte da conversa. Mas um tema aqui levantado, então, pela coordenadora nos chamou a atenção, que são as competições internacionais, que fazem, inclusive, os estudantes capixabas despontarem, entre outros tantos que também têm os seus próprios talentos também reconhecidos de onde são, mas o importante é que a gente esteja ali no pódio, em algum lugar que tenha medalha, que faz o reconhecimento desse trabalho, inclusive, ter mais visibilidade, que acho que é muito importante, até porque é uma ponta de tantos outros trabalhos feitos, então, pelo SESI e pelo Senai. Aí, coordenadora, eu pergunto como é que é esse trabalho, inclusive acompanhando esses estudantes competidores nessas fases, então, de áreas até internacionais. Pois bem, exatamente em 3 grandes momentos nós estruturamos esse programa, então, pré, durante e pós. E nesse pré-competição trabalhar aquelas habilidades que vão ser requeridas no momento de competição. Então, a gente sabe que a ansiedade, inclusive nós temos indicadores, né, que apontam a ansiedade como um dos expoentes, inclusive nas faixas etárias que nós estamos recebendo nas nossas unidades. Então, como fazer? Autocontrole, gerenciamento do tempo, como identificar prioridades. É uma fase da vida onde várias oportunidades aparecem, mas na medida que tem um foco, uma determinação para desenvolver bons projetos, executar esses projetos, lógico, com a intenção, com o objetivo de ser contemplado com uma vitória, com uma premiação. Então, nós fazemos encontros, sejam coletivos ou sejam individuais, se for essa a necessidade do estudante, fazendo fortalecimento emocional para o momento da competição. Então, identificando ali se há algum tipo de sofrimento, mesmo que leve, por conta
desse processo ansioso mesmo, né? Nervosismo. Exatamente. Como também organizar o dia a dia, organizar a sua vida, conciliando os momentos de treino, os momentos de preparação e também os momentos acadêmicos. E não esquecendo também os momentos livres, porque a gente precisa conciliar tudo isso. Então, o pré é dessa maneira, né? Fazemos de forma coletiva, fortalecendo a percepção e o sentimento de grupo, de time. Afinal, nós representamos o SESI ou representamos o SENAI, independente de qual unidade está participando da competição. Ao longo da competição, também trazendo esse suporte emocional com algumas técnicas que sejam técnicas que tragam estabilidade e equilíbrio, tanto no aspecto coletivo como no aspecto individual, mas acima de tudo se fazendo presente como suporte e apoio. E os nossos meninos são extraordinários, né? A nossa intervenção ela acaba sendo quase que mínima, porque a gente tem conseguido que eles tenham esse desenvolvimento e essa capacidade de lidar com toda a pressão que é uma competição nacional ou internacional. E no pós, a gente faz uma grande avaliação. Como é que foi, as lições aprendidas, como é que foi o resultado, se foi de acordo com o esperado, se não foi, o que fica para o futuro, né? O que nós podemos tirar desse momento, que eu tenho certeza que é impactante para todos, independente do resultado, mas como lição mesmo de projeção de futuro, de caminhos a serem trilhados, né? Pontos de desenvolvimento. Então, pensamos em fazer de uma forma completa, bem gestáltica mesmo, fazendo o fechamento, para que tenha essa intencionalidade de suporte e também condição de planejamento de futuro. Legal. Nesse caso, talvez as pessoas ficam pensando, mas como é que é a abordagem, né? Vocês chegam e falam, né, aluno, vem cá, ou o professor fala com vocês, né, ou os representantes, obviamente, ó, lá na sala tem tal estudante com esse perfil, né? Como é que funciona essa abordagem? Ela é direta, ela é indireta? Ou é o grupo todo e depois é aquilo, né? Vai fazendo um certo filtro. Esse trabalho mais próximo do estudante, como é que acontece? Ok, então vamos falar em dois momentos, né? Dando sequência à questão das competições, nós já temos ali identificados por uma outra área, né? Pelas próprias escolas ou então pela equipe técnica, quem são os competidores. Então, nós fazemos uma programação que se inicia de forma coletiva, onde nós vamos abordar algumas habilidades, algumas competências e dali, a partir da nossa percepção e às vezes até mesmo da procura individual de um estudante, nós fazemos o atendimento individualizado. Tem um espaço separado na escola, nós temos salas, né, previstas e reservadas para o nosso atendimento. Então, nós fazemos a escuta, orientação, abordagem e, se necessário, acionamos também redes de apoio como a própria família. Quando a gente fala do estudante, que aí não é este o competidor, mas o estudante matriculado no SESI e no SENAI, nós temos duas formas, principais formas de abordagem. As atividades coletivas, que são apresentadas através de dinâmicas, através de palestras, através de pequenas abordagens, quase como um mini curso, depende da situação, né, e depende da etapa da vida e etapa educacional. E existe também aquele atendimento individualizado. É importante nós frisarmos que o nosso papel é da psicologia educacional, não é da psicologia clínica, mas nós temos o saber, nós temos o olhar. Sim. E a partir daí fazemos o acolhimento emocional para o estudante. Então fazemos uma primeira escuta, identificamos necessidade de fazer outros momentos com ele ou ela e fazer encaminhamentos. E na maior parte das vezes, em se tratando de criança e adolescente, nós fazemos o acionamento da família para que a gente possa fazer a aproximação, a comunicação com a família, compreender o momento de vida desse estudante ou dessa estudante de forma a auxiliá-lo. Nosso maior objetivo é criar as condições para a aprendizagem. Então, várias pesquisas, né, já foram divulgadas o quanto que o fator emocional é determinante para o aprendizado. E eu posso não estar em condições emocionais favoráveis por várias situações, por vários fatores. Aquilo que vem antes, né, da escola. Então, na minha vida
particular, na minha vida familiar ou relacional, ou no ambiente da escola. Então, a presença dos profissionais da psicologia na escola tem esse papel de favorecer um ambiente que seja um ambiente inclusivo, um ambiente acolhedor, um ambiente positivo e que traga as condições para o nosso estudante ter a motivação tão necessária para aprender. Que bom. Acho que, inclusive, essa questão, essa abordagem pode ser referência ainda maior para outras unidades escolares, outras instituições. Acho que não é um momento, assim, de ter vergonha de se espelhar em algum lugar. Acho que experiências estão sendo feitas pelo Espírito Santo, comprovadamente, inclusive, com sucesso, até pela questão, né, das competições que a gente acabou de falar. Mas acho que esse trabalho de base é muito importante, Fabiana, porque isso mostra como há possibilidade de melhorias em vários níveis, né? Sem dúvida. Precisamos desenvolver este olhar e aplicar este olhar na percepção de que temos um ser integral ali, né? E o quanto estão sendo requeridas no mundo de modo geral, e em especial no mundo do trabalho, habilidades que precisam estar desde os primeiros anos de vida sendo acionadas e sendo desenvolvidas. Em especial aquilo que se refere às habilidades relacionais. Vivemos um mundo mais desconectado pessoalmente e mais conectado virtualmente. Então, temos aí um desafio que é restabelecer essas conexões humanas, né, trazendo as humanidades para o nosso dia a dia, e a escola é este lugar, né? A escola, ela é um primeiro grande espaço de convivência fora do núcleo familiar, e é ali que tem que ser estimulado, tem que ser exercitado todos os aspectos das relações interpessoais. Que bom. Bem, como a gente falou na primeira parte da conversa, no primeiro bloco, né, tem alguns instrumentos que o NAP usa, inclusive está aqui, a Fabiana tinha trazido para a gente ver como que isso aqui no ambiente virtual também tem um papel importante para poder chegar esse conhecimento aos alunos, aos familiares, mas principalmente aos alunos. Esse aqui foi o tema do bullying, que a gente falou, inclusive na primeira parte da conversa, mas a coordenadora também já estava apresentando aqui. Pode botar mais aí na frente, direção, do autismo também. Acho que é muito importante que esse tema esteja até para desmistificar muita coisa, desmistificar para o quê? Não ter preconceito, inclusive, na formação desse cidadão. Coordenador, explica para a gente, né, a importância de ter esse conteúdo levado, então, né, seja físico ou mais no ambiente virtual também, né? Nós buscamos ter os instrumentos voltados para as determinadas, né, as diferentes faixas etárias. Porém, a revistinha, ela alcança a todos, né? Em especial a família. Então, o nosso desejo é ter notícias de que alguns dos nossos estudantes estejam no ambiente familiar compartilhando desse instrumento que é a revistinha, que traz um aspecto lúdico. E é importante dizer, Fábio, o seguinte: esses personagens, eles têm identidade, foram criados especialmente para o NAP, e cada um deles representa um dos nossos estudantes, seja do SESI ou seja do Senai. Então, cada um tem uma historinha, e ao final da revistinha tem um QR Code, então quem quiser vai... Vou até botar aqui os personagens para ver que cada um tem uma historinha mesmo. Na outra câmera aqui, ó, cada um desse é a historinha de um personagem, cada parágrafo que você está vendo aí, né? Isso, e ele traz a representatividade, como eu falei, é um valor para a nossa instituição, né, para fins da diversidade. Então, reduzir preconceitos, reduzir violências verbais ou atitudinais em prol de um ambiente que seja um ambiente para todos. Então, os nossos personagens também representam os estudantes do SESI e do Senai. Exatamente, muito bem. Inclusive, esse aqui, depois que eu vi aqui já falando com vocês, a correntinha, né, no pescoço dessa jovem aqui representada, né, tem um girassol, mas no canto aqui tem um quebra-cabeça colorido, cada um tem um significado, então é importante que você fique atento também com essa linguagem, né? E educar as pessoas desde cedo para essa linguagem que eu não tive quando eu estava na minha fase escolar, né? E acredito que muitas das pessoas que estão nos acompanhando também, né, diretor? Ou coordenadora? É isso. Trabalhar a diferença humana, nós somos diferentes, né? E quanto mais a gente fala sobre as diferenças e sobre a diversidade, menos tabu a gente perpetua,
né? Então, falar de forma correta, apresentar as terminologias, inclusive apresentar os aspectos legais que falam sobre os direitos de todas as pessoas, facilita o convívio, né? Uma das nossas intenções é exatamente essa. E trazer um material lúdico, eu acho que é o mais né, próximo possível dessa provocação de interação. Como eu falei, será maravilhoso receber notícias de estudantes da nossa rede que leram junto dos seus responsáveis, das suas famílias, os nossos materiais. Excelente. E é muito legal mesmo. Já depois eu mesmo vou ler aqui com a ajuda da coordenadora, deixando para o nosso programa em destaque. Bem, nosso tempo, Fabiana, também tem limite, né? Mas acho que a gente não pode terminar sem falar, né, dessa estrutura SESI Senai, que está no Espírito Santo e, como eu já falei, é tão representativo. Que tamanho é esse que tem toda essa estrutura? Bom, nós temos 21 unidades, são 12 unidades SESI, 9 Senai, em expansão, é importante dizer. Até o final do ano nós temos uma nova unidade Senai sendo inaugurada, que é o Senai Porto. Nós temos expansão da rede SESI no interior também. E nós atendemos a todas as etapas da vida. Então, é o desenvolvimento, né, de um indivíduo, de um cidadão, em favor, né, da sua autonomia, da sua independência, da sua inserção no mercado de trabalho, com todas as competências desenvolvidas para atingir, né, o seu objetivo, o sucesso, prosperidade, né, e, acima de tudo, é independência. Então, nós estamos em todo o estado, como eu falei, representados aqui na região metropolitana, no sul, norte e noroeste do estado. Que bom. E esse trabalho tão importante, né, que é abraçado firmemente pela Federação das Indústrias do Espírito Santo, a FINDES, que tem tantas outras, né, atribuições, mas a educação com a bandeira SESI e Senai traz aí um aspecto de desenvolvimento do Espírito Santo relevantíssimo. No caso, inclusive, né, do Senai trazendo tecnologia de ponta. Nem todos os estados do Brasil têm o que o Senai oferece aqui no Espírito Santo. São, inclusive, cursos avançados e pioneiros. O SESI, inclusive, pelas abordagens que faz com os alunos, então, também tem um trabalho de muita relevância, pioneiríssimo no Espírito Santo, serve de exemplo. Não é questão de ter, né, assim, a fala vamos copiar alguma coisa do SESI. Se inspire no SESI, né? É esse que é importante, né? Essa referência capixaba, da experiência capixaba, que depois até outras federações levam como inspiração, né, coordenadora? Perfeito, isso mesmo. A nossa preocupação com o desenvolvimento humano para que a gente alcance cada vez mais o desenvolvimento local, né, do nosso território, do Espírito Santo. E, claro, estamos abertos, né, se alguém tiver curiosidade, se quiser conhecer um pouco mais, marque uma visita a uma das nossas unidades. Estamos em momento de matrícula, é importante dizer também. Exato, e aí será um prazer receber, né, uma família ou responsáveis interessados e conhecer de perto. O SESI, ele traz uma educação básica de vanguarda, pensando naquilo que mais moderno se apresenta no ambiente educacional, estimulando habilidades voltadas para a área da tecnologia, como a robótica, pensamento criativo, solução de problemas. No Senai, a gente traz possibilidade de qualificação, de formação técnica e tecnológica que conversa com as necessidades do mercado, dependendo do território que a unidade está e pensando no mundo, né, as habilidades e competências requeridas pelo mercado, e em especial da indústria. Excelente. Então tá aí, para você ficar com o seu dia muito mais atento, né, a toda essa informação e os endereços que ficaram aí disponíveis também para você acessar. O Senai Porto, inclusive, avisa lá para vir aqui explicar para a gente tudo o que está preparado, viu? Pode deixar. Que bom. Fabiana, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e que a sua presença volte a fazer parte aqui do nosso Em Destaque, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e a gente está à disposição. Que bom, excelente. E obrigado a você que acompanhou o nosso programa, saindo então, como eu disse, né, com informação muito mais relevante aí para o seu dia e, quem sabe, inspiração para a sua própria vida. Obrigado pela sua audiência e volte no nosso próximo programa também. Até a próxima.